Olá, meus queridos irmãos, queridos amigos. Vamos ao estudo da lição número 7. Eu quero saudá-los com a paz de Deus e que nós possamos aprender nessa semana mais um aspecto do amor divino em suas alianças com o seu povo. Agora vamos estudar nessa semana sobre a aliança de Deus com o povo no Monte Sinai. A lição vai nos mostrar como Deus pôde transformar um povo que já tinha perdido absolutamente toda a questão de reverência e adoração. Era preciso resgatar isso no espírito do povo. Por isso Deus fez promessas para que o povo pudesse entender que o seu amor por eles era um amor eterno e que eles deveriam ter amor por esse Deus eterno também. John Elias, que foi um teólogo inglês, ele escreveu o seguinte: quando Deus visita seu povo e executa suas promessas, os efeitos que se seguem fazem o povo gritar: este é o dedo de Deus. Deus, quando move seu dedo, sua mão para ajudar o seu povo, não tem quem possa parar. Êxodo 19, verso 4, Deus diz assim, no verso áureo: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia para perto de mim. E realmente Deus fez um trabalho maravilhoso, assim, retirando o povo do Egito de maneira sobrenatural. Num dia de verão, um certo viajante andava assim, solitário, o sol estava muito quente e ele procurava um local que ele pudesse descansar ali naquela tarde para continuar a sua viagem. De repente ele olhou para o leito de um braço de mar e ele percebeu que havia uma fonte jorrando de uma rocha. Ele desceu, colocou a mão na água, bebeu, era água doce. Ele disse: estranho, como pode essa água doce aqui no meio aqui desse braço de mar? Provou a água do mar, é água salgada. Isso realmente é um braço do mar. E ele então bebeu daquela fonte e ficou ali debaixo de uma sombra, e ele percebeu uma coisa interessante: 2 vezes por dia, quando a maré subia, então as águas subiam, elas cobriam aquela fonte. Chegava o momento em que a maré se retirava para as profundezas do mar. Então a fonte cristalina aparecia, vertia da rocha outra vez. Ele disse: que coisa interessante, hein? E ele pensou: o amor de Deus é semelhante a esta fonte. Pode, muitas vezes, as enxurradas, podem, muitas vezes, a maré de problemas tentar, assim, ultrapassar, cobrir o amor de Deus, a fonte do amor de Deus, mas ela sempre vai estar lá, preparada para nos ajudar. Quando nas catacumbas de um país da Ásia foi descoberto ali locais onde os cristãos haviam ficado prisioneiros, muitos ficaram prisioneiros, muitos morreram. Alguém descobriu que alguém escreveu ali uma frase: Deus é amor. As pessoas, mesmo presas, mesmo assim em situação de morte, eles acreditavam no poder divino. Isso é maravilhoso. Assim, nós podemos dizer que Deus é a fonte da água viva. Ele está sempre pronto a matar a nossa sede que temos, assim, na sua presença, na sua pessoa. Por isso, quando Deus libertou o povo do Egito, eles demoraram um tempinho para enxergar, assim, essa fonte de amor que é Deus. E eles tinham uma certa dificuldade para enxergar isso, porque Deus libertou aquele povo de maneira sobrenatural e levou-os para o deserto e fez com eles um pacto. Então, era muito cuidado pessoal que Deus tinha com este povo. Por isso, essas pessoas demoraram um tempinho para que eles pudessem descobrir que Deus realmente era amor. Eles haviam visto muita coisa no Egito. Eles haviam visto os milagres, e os milagres que foram realizados, as 10 pragas, está relacionado como pragas, mas foram milagres sobrenaturais para impressionar o coração de Faraó e de todos os seus ministros e até o povo egípcio. Mas o povo de Israel viu que todos esses milagres terminavam em castigo para os egípcios. Todos eles, assim, a 10ª praga foi a pior delas, quando até pessoas assim amigas dos hebreus, os primogênitos, que porque não cuidaram, não atentaram para a ordem de Moisés, passem o sangue nos umbrais da porta, e muitos não fizeram isso, porque não acreditavam mais. E os filhos mais velhos morreram.
Então, o povo tinha esse sentimento de que Deus era um Deus assim, que executava castigo contra as pessoas. Por isso, quando chegaram no deserto, eles ficaram assim com um certo medo da presença divina. Porque Deus havia dito para Moisés: cerque o Monte Sinai, ninguém pode chegar perto, porque eu vou me manifestar sobre o Monte Sinai, vou falar com você, e eu não quero ninguém se aproximando do monte. Então, essa experiência de temor foi multiplicada pelo medo. Então Deus tinha que fazer esse povo enxergar que ele havia feito tudo isso porque os amava. E por isso era preciso modificar esse pensamento. Através de Moisés e de muitos milagres divinos, o povo começou a aceitar o amor divino e a ser preparado para o pacto com eles. Deus, antes de fazer um pacto com o povo, Deus preparou o povo. Moisés dizia para o povo: vocês devem se preparar, porque amanhã será dia solene, vamos nos apresentar perante Deus, Deus vai se manifestar. Moisés mostrou a tábua dos 10 mandamentos quebrada, que o povo desobedeceu e foi para a idolatria. E tudo isso, assim, criava um certo temor no povo. Temor de ser exterminado, como os egípcios, assim, viram, assim, as manifestações divinas. Então o povo tinha medo. Era preciso quebrar esse medo do povo e mostrar que Deus fizera tudo por amor a ele. Ellen White, num dos trechos de uma meditação matinal de 1956, na página 305, está escrito assim: é o próprio Deus a fonte de todo amor e misericórdia. O seu nome é misericordioso e piedoso. Ele não indaga, não pergunta se somos dignos do seu amor, mas derrama sobre nós as riquezas deste amor, a fim de nos tornar dignos. Deus não é vingativo, não busca punir, mas busca redimir. Mesmo a severidade que ele mostra por meio de suas providências é manifestada para a salvação daqueles que se desviaram. Mesmo quando Deus procura pessoas para trazer de volta, e ele usa um pouco a disciplina, ele usa com amor, ele usa assim, com compaixão, porque ele sabe que o ser humano ele é muito frágil. E Deus disse: eu não tenho prazer na morte de ninguém. O povo de Israel, ainda sobre o duro efeito da escravidão, eles sofreram muito. E quem sofre, gente, tem um certo temor. As sequelas são muito duras, os traumas são muito duros. Haja vista quando uma pessoa sofre uma violência quando criança, até quando a pessoa está numa idade madura, 40, 50 anos, a pessoa tem problema, tem dificuldades para aceitar certas coisas. Por quê? Porque foi criado um trauma naquela pessoa. Mas Deus sempre quis mostrar que ele amava o povo. Por isso a expressão Deus é amor, que 1 João 5, verso 8 tem relatado, foi a expressão de João para falar de Deus como o grande ser que se preocupa com as pessoas para a salvação. E essa expressão, Deus é amor, tem que nos fazer entender, enxergar isso em Deus e nos fazer amá-lo também. O amor, ele se torna ousado, ou seja, se torna corajoso quando ele é amor verdadeiro. Por isso que uma mãe, quando chegou em casa do trabalho, viu a casa pegando fogo. As suas crianças estavam lá, os vizinhos estavam apenas olhando e gritando, tem criança, e as crianças gritando naquela casa. A mãe era uma mulher tímida, uma mulher que quase não falava com ninguém, mas ao ver os filhos em perigo, aquela mãe, por amor, se revestiu de uma coragem tão grande que ela entrou no meio da chama e trouxe as suas crianças para fora. Apesar das queimaduras que sofrera, ela não se importou, ela salvou as suas crianças. Sabe o que é isso? Isto é amor. Então, vai aqui a nossa homenagem às mães, pela coragem, pela determinação e porque o amor de mãe é um reflexo do amor divino. Agradecemos a Deus pelas nossas mães, agradecemos a Deus porque nos deu lições profundas de amor através do povo de Israel. Por isso, na semana passada, nós usamos uma frase: se nós quisermos nos separar de Deus e esquecer que Deus existe, há uma palavra que nos faz lembrar de Deus. A palavra é Israel. Deus tomou um povo que não tinha condições nenhuma e, pelo seu amor, transformou esse povo para ser um parâmetro, um exemplo para as nações do que representa um povo movido pelo amor de Deus. Que o Senhor te abençoe neste sábado e nesta semana no estudo sobre Deus e o pacto no Sinai. Vamos orar. Deus querido, obrigado pelas bênçãos desse sábado.
Que haja uma bênção para aqueles que estão adoentados, Senhor, para as famílias que têm dificuldade. Que haja uma bênção para as mães que são maravilhosas e que representam o teu amor. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, tenha um sábado feliz e até amanhã. Fica com Deus.